Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja muito bem-vindo, você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Rubiane Spengler. E o meu é Felipe Krieger, e no KS Cast dessa sexta-feira nós vamos acompanhar as principais notícias e decisões do direito do trabalho e do direito previdenciário. E a notícia previdenciária dessa semana é de uma mulher que foi condenada a devolver valores de aposentadoria por invalidez pagos enquanto ela exerceu a atividade remunerada. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação de uma mulher de 68 anos, residente em Curitiba, por receber indevidamente aposentadoria por invalidez do INSS, enquanto ela, então, ao mesmo tempo, manteve contratos de trabalho e desempenhou atividade remunerada. A ação ela foi ajuizada pela autarquia previdenciária e o INSS alegou que a mulher se aposentou por invalidez em janeiro de 1995, mas que em um procedimento de revisão, que é muito comum que o INSS faça, foi verificado a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que a segurada possuía diversos vínculos empregatícios com diferentes empresas desde dezembro de 1996. Nossa, então, um ano depois ela já... Pouco tempo sem trabalhar, né? Exato. E a pessoa que se aposenta por invalidez é pelo fato de que ela já não pode mais exercer nenhuma atividade, né? Sim, o próprio nome nos diz, né? A aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe e exige-se que o segurado não possa desempenhar nenhuma atividade, né? Esteja inválido para as atividades. Uhum. E como que ficou então a decisão? Pois o INSS ele alegou que a autora retornou voluntariamente ao trabalho, recebendo em concomitância a aposentadoria por invalidez e os salários dos empregos. O INSS argumentou que o pagamento do benefício teria sido indevido, pois a premissa básica para a concessão da aposentadoria, como nós mesmos conversamos agora há pouco, seria a incapacidade laborativa da segurada. Sim. E a 10ª Vara Federal de Curitiba julgou procedente a ação e, devido à prescrição, a magistrada de primeira instância considerou que a ré deveria restituir os valores da aposentadoria por invalidez que foram recebidos entre os períodos de novembro de 2007 e outubro de 2012. Inconformada com essa decisão, a mulher, então, ela apelou, ela apresentou um recurso, interpôs recurso contra essa decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E ela sustentou que ela trabalhou vendendo consórcios por telefone, concomitantemente, então, ao recebimento de aposentadoria, por absoluta necessidade, em face do baixo valor pago pelo órgão previdenciário. Mas esse argumento não foi suficiente para reformar a decisão e o Tribunal Regional Suplementar do Paraná negou o provimento ao recurso, mantendo a decisão que determinou a devolução da quantia paga ao INSS. E aí o desembargador ainda conclui que a mulher assumiu o risco de causar danos ao erário, ao valer-se de fatos que não se amoldavam à realidade fática, perfeitamente caracterizada a má-fé da autora em beneficiar-se de renda que não podia acumular com outra atividade, não havendo então como afastar a cobrança de quem deu causa indevida ao recebimento destas parcelas. Sim, e muito correto a decisão, né, no sentido de que ela deveria optar, então, se o benefício previdenciário não era suficiente para a manutenção dela e ela detinha condições de trabalhar, então ela deveria ter optado em continuar trabalhando. Exato. E renunciar ao benefício previdenciário, pelo menos nesse momento. Se caso
a situação dela voltasse a se agravar, ela poderia novamente buscar o INSS para a concessão do benefício previdenciário. Com certeza. Assim, ela ficou anos recebendo do INSS de forma indevida e ainda foi beneficiada pela prescrição, teve que devolver apenas uma parte do valor recebido, né? Exato. E nos conta, qual é a notícia trabalhista dessa semana? A notícia trabalhista dessa semana é do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, o TRT do Rio de Janeiro. E nesse caso aqui foi uma empresa, ela foi condenada a indenizar um trabalhador por danos morais e estéticos no valor de R$100 mil. E vamos ver então os detalhes dessa decisão. Vamos ver. A 10ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT-RJ, negou o provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa Bombel Papéis Limitada. A empresa foi condenada em primeira instância a indenizar em R$50 mil por danos morais e em igual valor, ou seja, R$50 mil, por danos estéticos. Cumulados, então, os dois pedidos somaram a quantia de R$100 mil. Um ex-empregado que teve parte da perna amputada devido a um acidente de trabalho. Aqui eles fizeram, então, uma diferenciação entre o dano moral e os danos estéticos. Exatamente. O dano moral pelo sofrimento que acarretou a perda no membro, né? E o dano estético, que é evidente pela perda quase que integral da perna, como nós vamos ver mais adiante. O colegiado ele acompanhou por unanimidade o relator, o juiz convocado, o Dr. Cláudio José Montesso, que manteve o valor fixado na sentença ao considerar a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso em tela, então, o que aconteceu? O trabalhador disse que atuava como auxiliar de produção, mas que foi desviado da sua função para atuar como ajudante de entrega no caminhão da empresa. Alegou, então, ter sofrido um acidente de trânsito em 2019 a bordo do veículo dirigido por um colega de trabalho que acarretou a amputação do membro inferior direito. Sustentou, por fim, que o acidente ocorreu por culpa do motorista e que a empresa não prestou qualquer assistência após o fato. Em contrapartida, a versão agora da empresa argumentou que o ajudante se recusou 2 vezes a ingressar em programa de reabilitação profissional e que recebeu diversos valores a título indenizatório. Ademais, a ex-empregadora alegou que o motorista da empresa não deu causa ao acidente, uma vez que um animal entrou na pista e ocasionou a perda do controle do veículo. Então, temos as duas versões aqui. Fortes argumentos também por parte da empresa, né? Exatamente. Em tese, o motorista não teve culpa, né? Em primeiro grau, o juízo do posto avançado de Santo Antônio de Pádua concluiu que o dano alegado foi comprovado através da perícia médica e que a amputação do membro levou o ex-empregado à incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Segundo a juíza do trabalho Luana Lobosco Foli Pirazo, o fato de ter o trabalhador sofrido acidente de trabalho que gerou lesões dolorosas e resultou em sequelas permanentes são suficientes para presumir a existência de dano aos direitos da personalidade, ensejando a indenização compensatória nos termos do artigo 5º, inciso 10 e inciso 5º da Constituição Federal de 88. Considerando também as lesões estéticas, a magistrada condenou o estabelecimento a pagar indenização por danos morais e estéticos em 50 mil cada um. Inconformada com a decisão, aí a empresa recorreu pedindo a redução dos valores fixados em sentença para o valor de 15 mil por cada dano, que totalizaria então 30 mil reais.
Ao analisar o recurso, o relator do acórdão, o juiz convocado, Dr. Cláudio José Montesso, assinalou que a reparação por dano moral e estético tem por objetivos principais garantir a compensação pela dor sofrida e exercer função pedagógica sobre o agente causador do dano. O magistrado ressaltou também que cabe ao juízo estimar o valor da indenização, de forma prudente, em valor razoável, evitando o enriquecimento sem causa, de modo a não estimular a chamada indústria do dano moral. Para tanto, deve considerar as circunstâncias em que o fato ocorreu, as repercussões do dano, assim como também a condição econômica das partes. E após toda essa análise, o desembargador concluiu que os danos sofridos pelo trabalhador, eles foram graves e deixaram sequelas permanentes. E aí aqui tem a informação que foi amputado o terço médio da coxa. Considerando a gravidade do ocorrido e a capacidade econômica das partes, e principalmente o caráter pedagógico da medida, ele entendeu então que R$50 mil para cada lesão moral e estético fixado na sentença está adequado e suficiente, concluiu o relator, negando provimento então ao recurso e mantendo a sentença. Sim, interessante, né? Como o dano moral e o dano estético nunca a gente tem um valor exato, né? Sempre analisado de forma individualizada o caso, levando em consideração, assim como você falou, levando em consideração a condição patrimonial da empresa. Exatamente. E também a condição do trabalhador, né? Assim, o juiz, o desembargador coloca essa situação na balança também, para que não seja dado uma decisão que gere um enriquecimento sem causa, né? Exatamente, até porque talvez, dependendo do porte da empresa, esse montante de R$100 mil é uma quantia muito elevada, né? Sim, talvez até impagável, dependendo da empresa, né? Com certeza. E aí, dependendo se fosse outra empresa, daqui um pouco R$100 mil seria pouco, né? Considerando a capacidade econômica dela, até pelo fato que daqui um pouco é mais viável pagar os R$100 mil do que tomar medidas que sejam adequadas para evitar que esses acidentes venham a ocorrer. Então também tem esse caráter pedagógico a decisão, o valor que foi utilizado, né? Com certeza, porque a gente sabe que nenhum valor patrimonial vai reconstituir, né, a situação vivida por esse trabalhador. Com certeza. Se fosse dada a opção, né, dele escolher entre o valor e a perna, com certeza, né, ele optaria por manter o membro do corpo, né? Exato. Por isso as medidas de proteção e de cuidado também da empresa com os trabalhadores é sempre muito importante. Exatamente. E esse então foi mais um KS Cast. Nós agradecemos muito a sua companhia e também pedimos você que nos acompanha no YouTube para estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações, pois sempre que tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Isso mesmo, porque toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima.